A NR1 ela foi por muito tempo uma norma que sequer era consultada. Depois de várias atualizações e muitos adiamentos, a nova redação transformou essa norma em uma espécie de bússola para a gente entender a base das outras NRs. Ela estabelece as diretrizes gerais para a implementação de todas as normas de segurança e saúde no trabalho. Apesar da importância, a gente percebe que a NR1 tem sido muito mal aplicada pelas empresas de uma maneira geral. Se você está inscrito aqui no canal e se interessar nesse material, me manda teu e-mail aqui nos comentários que eu te envio esse PDF. E para você que ainda não está inscrito, dá uma força aí pro canal, se inscreve e manda teu e-mail que eu também te envio esse PDF, beleza? As normas regulamentadoras, as NRs, elas são um conjunto de regras criadas lá pelo Ministério do Trabalho com o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em todas as atividades laborais. Elas são obrigatórias para todas as empresas que têm empregados regidos pela CLT. A NR1 ela sofreu uma grande alteração em seu texto recentemente. Originalmente foi criada em 1978, lá pela portaria 3214. E a norma foi reestruturada para reduzir a burocracia e facilitar a sua implementação, principalmente aí em pequenas e médias empresas. Ela vai estabelecer critérios para empregadores e empregados em termos de saúde ocupacional e segurança do trabalho. A nova versão, ela introduziu o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, que são diretrizes para a gestão completa de riscos nas empresas, né? Dentro do GRO, são necessários documentos como o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, e o Plano de Respostas de Emergência, o PRE, ou o PAI, né? O Plano de Ação a Emergências. Em resumo, o GRO cria uma cultura de prevenção e segurança no ambiente de trabalho que vai englobar todas as ações para gerenciar os riscos de uma forma mais eficaz. E o PGR, ele vai focar na estruturação, na documentação do processo de gerenciamento de riscos, proporcionando um guia claro e detalhado para a implementação aí das medidas de prevenção e controle. A nova NR1, ela centraliza a gestão de riscos ocupacionais com outras NRs servindo como apoio. E devido a essa mudança, o PPRA da NR9 foi substituído pelo PGR e já não existe mais. A NR1 ela tem como objetivo estabelecer as diretrizes gerais que devem ser seguidas tanto por empregadores quanto por empregados, em relação à segurança e saúde no trabalho. Entre essas diretrizes inclui as disposições gerais, que são regras básicas que todas as empresas devem seguir aí para garantir o ambiente de trabalho seguro, o campo de aplicação, que vai definir a quem se aplicam as NRs, abrangendo todos os empregadores e também os empregados, tanto urbanos quanto rurais, e os termos e definições comuns, que vai padronizar a terminologia usada em todas as NRs para garantir aí uma compreensão uniforme de todas as regras. A NR1 ela se aplica a todas as atividades que envolvem trabalhadores, incluindo empregadores urbanos e rurais, então empresas de todos os setores e tamanhos localizados tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. E os empregados, todos os trabalhadores que possuem vínculo empregatício regido pela consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT. Essa abrangência ela garante que todas as empresas, independente do setor ou localização, sigam as mesmas regras básicas de saúde e segurança, promovendo um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. A Secretaria de Trabalho, através da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, o SIT, tem as responsabilidades de formular diretrizes, que vai criar e propor normas e diretrizes para a segurança e saúde do trabalho, vai supervisionar atividades que, além de fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e saúde em todo o território nacional, vai promover campanhas de prevenção, como a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CAMPAT, e vai fiscalizar, coordenar e executar toda essa fiscalização das condições de trabalho, garantindo que as normas sejam seguidas corretamente. Em qualquer NR, mas principalmente na NR1,
Conhecer os objetivos, o campo de aplicação, competência, deveres, tanto dos empregadores quanto dos trabalhadores, é a base do nosso entendimento dessa NR. Os empregadores têm várias responsabilidades para garantir a segurança e a saúde dos seus empregados. Os principais deveres dos empregadores são informar sobre os riscos ocupacionais, ou seja, ele deve comunicar aos trabalhadores sobre todos os riscos presentes naquele ambiente de trabalho. Ele tem que informar sobre as medidas de prevenção adotadas pela empresa justamente para minimizar esses riscos. Também ele deve implementar medidas de prevenção, adotar ações para eliminar ou reduzir os riscos ocupacionais, mas sempre seguindo a ordem de prioridade, aquela hierarquia de eliminação conforme o item 1.4.1 da linha G da NR1. Em primeiro lugar, ele vai tentar eliminar os riscos na fonte, depois ele vai adotar medidas de proteção coletiva, depois ele vai implementar medidas administrativas ou de organização do trabalho e, por último, usar as medidas de proteção individual, os EPIs, né? Quando as anteriores não forem suficientes. Não esquecendo também que deve elaborar ordens de serviço sobre saúde e segurança do trabalho, que é como uma espécie de guia para o empregado. São as instruções por escrito que vão descrever os cuidados para evitar acidente do trabalho ou das doenças ocupacionais. A ordem de serviço, ela pode, inclusive, estar contemplada em procedimentos de trabalho e ela deve conter, no mínimo, a definição dos riscos, dos perigos e ameaças presentes no ambiente de trabalho, deve conter os tipos de EPIs que serão utilizados e após, né, fazer o mapeamento das vulnerabilidades dessa atividade, quais as medidas preventivas que devem ser adotadas pela empresa para a prestação daquele serviço, quais os treinamentos e as habilidades que são necessárias para a realização daquelas atividades específicas, quais atitudes a serem tomadas em caso de acidente de trabalho. Para os trabalhadores também tem responsabilidade importante, né? Os principais deveres do trabalhador é cumprir disposições legais e regulamentares, né? O trabalhador deve seguir as normas de saúde e segurança no trabalho estabelecidas pela empresa e pela legislação. Usar os EPIs, né, usar os equipamentos de proteção individual corretamente, sempre fornecido pela empresa. Lembrando que se o empregador se recusar a usar EPI, enquadra ao mesmo tempo desacato à ordem superior e o descumprimento de normas da empresa. Isso enquadra numa demissão por justa causa. Também ele deve cuidar dos EPIs e sempre informar qualquer defeito ou necessidade de reposição. Além de ele, obviamente, colaborar com a organização, né, participando aí ativamente das ações de saúde e segurança do trabalho, reportar condições inseguras ou riscos potenciais ao empregador, seguir as instruções e procedimentos de segurança estabelecidos pela empresa. O gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, e o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, eles são pontos importantes na NR1. A identificação de perigos, a avaliação contínua dos riscos e a implementação de medidas de controle, juntos, eles vão garantir uma gestão completa de SST. Compreender e aplicar esses conceitos é fundamental. O gerenciamento de riscos ocupacionais é o componente mais importante da NR1. Ele é um sistema abrangente que são diretrizes para identificar, avaliar e controlar os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho de qualquer ramo de empresa. Já o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, ele é um documento entregável dentro do GRO. Ele vai estruturar e vai formalizar todas as etapas do gerenciamento de risco e vai garantir que as ações sejam claras e eficazes. Um dos objetivos do PGR é identificar os perigos no ambiente de trabalho, vai avaliar os riscos associados a esses perigos, vai implementar medidas de prevenção para controlar ou eliminar esses riscos. Na identificação de perigos, que é o primeiro passo desse gerenciamento, nada mais é do que descrever claramente os perigos que você identificou e associou às atividades específicas ou às áreas de trabalho.
Você pode fazer isso através de inspeções regulares, entrevistas com trabalhadores e até mesmo análise de acidentes anteriores. Já a questão de avaliação de riscos, ela deve ser um processo contínuo e não uma atividade única. Ele envolve analisar a gravidade versus a probabilidade de ocorrência dos perigos identificados. Você vai se utilizar de uma matriz de risco e métodos específicos aí para classificar os riscos e determinar quais devem ser tratados com prioridade. Já as medidas de prevenção, elas são uma sequência de estratégias para controlar esses riscos, né? E priorizando as mais eficazes. Primeiro você vai tentar eliminar, remover o perigo completamente. Caso não seja possível, você vai tentar substituir o perigo por algo menos perigoso. Caso não seja possível, você vai tentar entrar com controle de engenharia, que pode ser isolar as pessoas do perigo. Caso não seja possível, você vai partir para o controle administrativo, que é alterar a forma como as pessoas trabalham, reduzindo essa exposição do trabalhador àquele determinado risco. E se nada disso funcionar, aí sim você vai entrar com equipamentos de proteção individual, com EPIs, né, que vai ajudar a proteger os trabalhadores. Depois disso, a gente entra com o plano de ação e a implementação dessas medidas de prevenção. Nada mais é do que documentos que vão detalhar as medidas de prevenção que você vai implementar para conter os riscos identificados. Inclui aí cronogramas, os responsáveis, os recursos necessários e os métodos para monitorar isso daí. Colocar em prática as medidas de prevenção detalhadas, né, nesse plano de ação, assegurando que todas essas etapas elas sejam seguidas conforme o planejado e que, obviamente, os trabalhadores sejam treinados adequadamente. Já com relação aos treinamentos, a NR1 ela estabelece diretrizes claras para os treinamentos obrigatórios e vai permitir aí o uso de metodologias mais modernas, como o ensino à distância e o semipresencial. Compreender e implementar esses requisitos é fundamental para criar um ambiente de trabalho seguro e produtivo. Os treinamentos obrigatórios eles servem para assegurar que os trabalhadores compreendam os riscos associados às atividades e saibam, claro, como se proteger adequadamente. De forma geral, a NR1 ela especifica 3 tipos principais de treinamento. O treinamento inicial, que é capacitar os trabalhadores antes, né, de eles iniciarem as suas atividades e vai garantir aí que eles estejam cientes dos riscos e das medidas de segurança necessárias. Depois a gente tem o treinamento periódico, que é atualizar ou reforçar o conhecimento desses trabalhadores sobre a segurança e saúde no trabalho em intervalos especificados pelas NRs ou definido pelo próprio empregador. Ele vai servir para revisar os riscos ocupacionais, as medidas de prevenção e a atualização de novas práticas e procedimentos de segurança. E por fim vem o treinamento eventual, que é quando é necessário capacitar aí um trabalhador em algumas situações específicas, como por exemplo, mudança de procedimento, condições ou operações de trabalho, medidas de segurança em caso de acidente grave ou fatal e a capacitação após o afastamento prolongado de um trabalhador. Já com relação às metodologias, a NR1 agora permite a realização de treinamentos na modalidade de ensino à distância em EAD e semipresencial, desde que, óbvio, atendidos certos requisitos operacionais e pedagógicos. Um dos requisitos operacionais é manter um ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né, que vai oferecer condições para interação contínua entre os participantes e os instrutores. O AVA, além de tudo, ele deve permitir o acesso a materiais didáticos, exercícios e avaliações de forma organizada e eficiente. Deve-se garantir também a disponibilidade de um suporte técnico para resolver possíveis problemas aí que possam surgir no decorrer do curso. Mas não podemos esquecer do projeto pedagógico
pedagógico. Cada curso deve ter um projeto pedagógico claro, que deve incluir os objetivos gerais, os objetivos específicos desse curso, um conteúdo programático detalhado, metodologia de ensino e estratégias de avaliação, além de, claro, a carga horária total e a divisão entre a teoria e a prática. Não podemos esquecer também que deverá incluir avaliações teóricas e práticas que reflitam as atividades reais desse trabalhador. Além disso, você deve fornecer material didático adequado, que pode ser em formato digital, PDF, vídeo, apresentação, ou físico, né, em forma de apostilas, manuais, etc. E não esquecer, evidentemente, né, de manter os registros detalhados de acesso dos participantes, incluindo logs de entrada e saída desse sistema.